Há alguns anos atrás, eu me lembro que eu deixei o rádio ligado no carro da minha esposa. O rádio do carro da minha esposa, eu deixei ligado a noite inteira. Quando ela foi sair com o carro e ela precisava sair logo, a bateria tinha descarregado totalmente. Aí, gente, vem o estresse, não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu vou falar sobre casamento é uma viagem para toda a vida. E nesta viagem pode acontecer imprevistos, acidentes provocados, e aí é necessário a prática do perdão. Olha o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 4. Vamos começar a partir do verso número 31. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu me lembro de uma mulher que ela tirou carta há pouco tempo e o marido disse, não, pode sair com o carro, pode sair, mas eu estou insegura, faz pouco tempo que eu tirei a carteira de motorista, a habilitação. O marido, não, pode sair, não tem problema. Um dia ela tomou coragem e decidiu sair com o carro. Ela tirou devagar da garagem e estava andando pelas ruas da cidade bem devagar. Aí chegou num farol, ela brecou muito em cima da hora e bateu em um carro que estava parado. Ela bateu, logo ela colocou a mão na cabeça e disse, meu Deus, estragou toda a frente do carro, o que o meu marido não vai dizer? Chegou, não é, a polícia para resolver aquela questão ali, e aí então ela pegou o documento. E aí, eu vou terminar essa história mais pro final para você entender a importância do perdão. Como definir o perdão? Se você não entender o que é o perdão, você nunca vai perdoar. Se você não entender o porquê você deve liberar perdão, você não vai perdoar. Eu quero começar dizendo o seguinte, primeiro, perdoar é vencer o mal com golpes de bondade. Perdoar é vencer o mal com golpes de bondade. A falta de perdão pode tornar esta viagem conjugal insuportável. Pode tornar o casamento no pior lugar do mundo para estar. Um autor disse assim, o propósito de todas as manifestações de amor é o mesmo propósito de Cristo sobre a cruz, vencer o mal com o bem. Vencer o mal com o bem. Então, quando você libera perdão, você está vencendo o mal com golpes de bondade. Em segundo lugar, perdoar é transferir a conta de quem o ofendeu para as mãos de Deus, reconhecendo que só Ele tem o poder de julgar. Nenhum de nós tem o direito, o poder de julgar. Veja o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, verso 19. Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Então, você deve pegar esta conta e colocar nas mãos de Deus, e Deus é justo o suficiente para fazer o que deve ser feito. A sua parte e a minha parte é descansar na soberania de Deus. Em terceiro lugar, a questão de perdoar o ofensor tem a ver com Cristo. A questão de perdoar o ofensor tem a ver com Cristo. Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Só quem perdoou sabe perdoar. Se
Se você ainda não aprendeu a perdoar, é porque você não se sente perdoado, você não está consciente do perdão de Deus que para você foi liberado. Deus me perdoa por causa de Cristo, eu devo perdoar por causa de Cristo. Perdoar é identificar-se com Cristo na cruz. Porque Deus me perdoou. Por que Deus me perdoou? Por causa de Jesus. Entre eu e Deus está Jesus. Entre eu e o ofensor está Jesus. Eu devo perdoar por causa de Jesus. Se Deus te perdoou por causa de Jesus, você deve perdoar por causa de Jesus. Então, entre você e o ofensor tem que estar Jesus e por causa dele você libera perdão. Em quarto lugar, quem nega o perdão, nega a sua própria conversão. Quem nega o perdão, nega a sua própria conversão. Veja esse texto que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10 e 11. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus. Perdoar é o resultado da obra redentora de Jesus Cristo operada em nós. Quando uma pessoa nasce de novo no Evangelho, ela passa a ter uma nova maneira de viver. Veja só, eu coloquei certa feita em uma das redes sociais: se alguém provocá-lo hoje, responda como ovelha, porque esta é a natureza de quem nasceu de novo. Não responda como lobo, porque esta não é a sua natureza. A sua natureza é de ovelha e o seu supremo pastor é Jesus de Nazaré. Todos quantos foram perdoados por Jesus devem perdoar o ofensor. Em quinto lugar, perdoar é renunciar ao passado para curar o presente e planejar o futuro. Filipenses 3:13, Paulo escreveu assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se a vida que você vive não é conforme aquilo que você gostaria que fosse, talvez seja porque você ainda vive na sombra do seu passado. Perdoar é renunciar ao passado para curar o presente. Perdoar não é uma questão emocional ou de sentimento, mas uma questão de mandamento. O passado não é responsável pelos sentimentos do presente. Então você precisa renunciar ao passado. Como? Liberando perdão. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seu tio, sua tia, sua avó, seu avô, mesmo quem já morreu. Libere perdão, rompa com o seu passado. Em sexto lugar, perdoar é decidir. Perdoar é uma decisão. O perdão não acontece por acaso. Ele é fruto de uma decisão que a pessoa toma de perdoar. Os irmãos da igreja de Corinto ficaram muito ofendidos com aquilo que Paulo lhe escreveu quando ele tratou do pecado de um jovem que estava coabitando com a mulher de seu pai, não necessariamente sua mãe. Naquela epístola, Paulo orienta que o jovem deveria ser excluído da igreja. Ao lhes escrever uma nova carta, como aqueles irmãos estavam ofendidos, Paulo decidiu praticar o perdão para com os irmãos ofendidos. Olha só o que Paulo escreveu: quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Olha o que Paulo está dizendo: eu perdoo para não dar brecha a Satanás. Eu perdoo para não dar brecha ao diabo. Então, tome a decisão de perdoar hoje. E por último, o perdão é a faxina do coração.
porque limpa e higieniza o relacionamento amoroso e a comunhão entre os irmãos. O perdão limpa o coração, assim como a escova de dente faz higiene bucal. O perdão existe para se poder pagar uma dívida que não se pode pagar. Então presta atenção, quando você está perdoando, você está jogando todo o lixo fora. Quando você está perdoando, você está fazendo uma higienização do seu coração, da sua alma. Será que o Espírito Santo não parou você aí para dizer: até quando você vai carregar essa mágoa? Até quando você vai carregar essa amargura? Até quando você vai carregar esse desejo de se vingar? Quem não perdoa se considera mais santo do que o próprio Cristo, do que o próprio Deus. Como não perdoar alguém que Deus já perdoou? Como não perdoar alguém para o qual Jesus morreu na cruz do Calvário? Quando você não perdoa, você está dizendo que o sacrifício da cruz não foi suficiente. Mas até onde vai o limite do perdão? O perdão deve ser proporcional ao perdão que ele liberou para nós na cruz. Isso não tem limite. Jesus disse 490 vezes de efeito cumulativo, 70 vezes 7 por dia. É por dia. Vamos perdoar? Antes que eu prossiga, eu preciso que você se torne um membro do meu canal. Aqui embaixo tem um link, seja membro. É muito importante que você se torne membro do meu canal. Então clica aqui embaixo, ativa o sininho e clica na palavra todos, pronto. Aí você se torna um membro do canal, vai ter acesso exclusivo. Quando você clicar aqui no Seja Membro, tem 3 níveis de membros. Você pode escolher 2 ou 3 para se tornar efetivamente parte desta família e ter acesso a conteúdo exclusivo. Ok? Faz isso agora, tá? Seja membro. Eu vou orar, mas antes de orar, olha, eu vou sortear este livro aqui para mandar. Eu vou sortear um livro para mandar para uma pessoa. Então você pode ser escolhido, é escolhida. Então você precisa colocar aqui embaixo: eu quero, e o pedido de oração, uma sugestão de um tema para eu abordar aqui na próxima série. Você pode colocar aqui também uma pergunta, certo? Uma informação, uma curiosidade, ok? Mas escreva aqui: eu quero, ponto, e nós vamos orar agora. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Pai, eu estou falando aqui sobre perdão hoje. Perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Como nós precisamos perdoar. Como nós precisamos perdoar. Senhor, não nos deixe carregar mágoa. Não nos deixe ficar preso a ressentimento. Que o sentimento e o desejo de se vingar não encontre lugar nas nossas vidas, mas que o Teu Espírito Santo ocupe todo o nosso ser e que a gente viva para o louvor e glória do Teu nome, para que a gente viva para o louvor e a glória do Teu nome. Pai, eu peço que seja assim. A Tua bênção sobre o homem, sobre a mulher, sobre a casa. Senhor, que o perdão seja liberado sempre que necessário. Todas as vezes que for preciso. Que nós tenhamos um coração sempre, sempre, sempre perdoador. Eu peço que seja assim, abençoando o Teu povo com toda a sorte de bênção. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Repete comigo: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Não perca por nada o que eu vou estar falando para vocês no próximo vídeo. Envie esse vídeo para todas as pessoas que você ama e você quer bem.